sou nascido em Petrópolis, nascido e criado em Petrópolis. Lá estudei em diversos colégios, tive a oportunidade de fazer faculdade de Direito na cidade de Petrópolis e de estagiar e trabalhar na cidade de Petrópolis também. E o seu primeiro estágio? Bom, meu primeiro estágio foi na Prefeitura Municipal de Petrópolis através de CIEE. A minha primeira oportunidade de estágio, meu primeiro emprego, meu primeiro contato com essa relação de trabalho foi justamente quando eu cursava Direito na Universidade Católica de Petrópolis e através do CIEE eu consegui uma vaga de estágio na Procuradoria-Geral do município de Petrópolis. Então foi justamente uma vaga que casava ali com a universidade que eu fazia, com aquilo que a gente queria, que era estar vivenciando o direito. Então o CIEE foi a primeira porta de entrada, a primeira oportunidade que eu tive na minha vida. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter passado pelo CIEE, de ter tido essa oportunidade de trabalho através do CIEE. Nos dias de hoje a gente sabe que muitas das vezes isso é difícil, muitas das vezes a gente dá com a cara numa porta, tem uma porta fechada e isso causa, na maior parte das vezes, um enorme desânimo. E quando a gente vê uma porta se abrindo e uma oportunidade se concretizando, isso é muito gratificante e motivante, né? Nos motiva muito a seguir em frente, nos faz acreditar que aquela oportunidade de emprego, aquele valor no final do mês, seja para você curtir o final de semana, seja você para contribuir na renda da sua casa, ajudar seu pai, sua mãe, é fundamental e valoriza muito o trabalho, né? Eu acho que o CIEE tem um papel muito importante, teve um papel muito importante na minha vida e de todos os jovens, eu não tenho dúvida, que passaram por lá, com certeza o CIEE tem essa capacidade de mudar essa trajetória através da oportunidade. Eu falo sempre muito isso. A gente quer muito, a gente se prepara muito, a gente estuda, a gente busca, mas a oportunidade ela precisa aparecer, ela precisa ser criada para que a gente, preparado, possa aproveitar aquela oportunidade. E nós não temos essa capacidade, enquanto jovens que anseiam, que buscam um primeiro emprego, de criar essa oportunidade. Muitas das vezes a gente lê no jornal, lê no classificado, hoje já na internet a gente consegue acessar, se cadastra em site de emprego e às vezes a oportunidade não vem. E são esses entes, essas pessoas que trabalham diariamente em criar a oportunidade que conseguem abrir essa porta, criar um novo horizonte para todos os jovens. E aqui mais uma vez eu reafirmo para mim, na minha história de vida. Tudo começou através de uma oportunidade de CIEE. E hoje você está numa cadeira especial que trabalha inclusive com inclusão. Sim, sim, e foi aí que a gente volta a se encontrar e faz aqui, relembra um pouco da nossa trajetória e aqui dando um pouco de continuidade. Como foi importante tudo isso? Porque o CIEE abriu essa primeira oportunidade na Procuradoria-Geral do município de Petrópolis. E lá trabalhei por 2 anos. Eu acho que na época, depois de 2 anos, você já não podia muito renovar. Não sei como é que funciona hoje, mas depois de 2 anos você não podia renovar. E assim que acabou os meus 2 anos de contrato com o CIEE, eu fui convidado a permanecer, só que na época como assessor jurídico do gabinete do prefeito. Então, eu encerro uma etapa de estágio com o CIEE e já dou um salto ali, né? Mais uma oportunidade surge na minha vida e eu vou para um outro status, assessorar juridicamente o gabinete do prefeito, aí já formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Lá fiquei, passei por diversos setores e por diversos governos, pela minha capacidade técnica, pela experiência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Num segundo momento eu sou convidado para vir trabalhar e ter uma nova experiência aqui no Rio. Passei por diversos órgãos do governo do estado. Depois a gente aceita o desafio de ingressar na vida pública como deputado estadual. A gente tem êxito como deputado estadual, defendemos e defendo muito de maneira incondicional a educação. E educação é a ferramenta que permite que os jovens aproveitem as oportunidades que o poder público e as empresas engajadas em criar oportunidades criam. Se o jovem não estiver preparado, não adianta criar oportunidade. Não adianta ter jovem preparado se a gente não cria oportunidade. Isso precisa se casar. E defendendo a educação, a gente acaba permitindo que esses jovens tenham oportunidade. Eu sempre afirmo muito isso. O jovem, quando ele pega ali o seu diploma do antigo 3º ano, do ensino médio, quando ele conclui essa etapa, a maior parte das vezes o poder público começa a esquecer esse jovem. Não há um programa, uma política pública estabelecida de primeiro emprego, de primeira oportunidade, onde o poder público continua de mão dada com esse jovem. Ele solta a mão desse jovem. E esse jovem, muitas das vezes, ele se perde nos dias de hoje. O ingresso para a universidade já precisa, na maior parte das vezes, acessar a renda. A universidade pública, muitas das vezes, também consome muito tempo e esse jovem também precisa de alguma renda para contribuir com o sustento do lar, com o sustento da sua casa. Então, ele precisa de trabalhar, ele precisa de uma oportunidade.
e ele não vê muitas das vezes isso. E o CIEE vem em parceria muitas das vezes também com o poder público suprir essa lacuna. E isso é muito importante, isso é fundamental para que através da educação o jovem possa acreditar que as oportunidades que vão aparecer na vida dele, ele vai ter condições de aproveitar. Então, como deputado estadual, a gente defendeu muito e defende muito essa pauta da educação, que não é só da valorização dos profissionais, dos professores, daquele que está em sala de aula ensinando, mas principalmente daquele aluno que está no banco escolar e que tem expectativas de vida. E a gente não pode frustrar essa expectativa em momento algum. E, num segundo momento, a gente, já no segundo mandato de deputado estadual, recebe o convite do prefeito para assumir essa secretaria, que é extremamente importante e proporcionou para mim, de uma maneira muito feliz, o reencontro com o CIEE, que é uma secretaria de inclusão e diversidade, mas em especial na parte da inclusão, a gente olha para aquelas pessoas com autismo, com neurodivergentes, mas também na importância da qualificação profissional, porque incluir é fazer com que as pessoas aproveitem as oportunidades. E a gente vem começando, nos últimos 2 meses que a gente está à frente da secretaria, já em parceria com o CIEE, justamente a fazer esse trabalho do poder público junto com o CIEE, para que a gente possa estar sensibilizando todas essas empresas para que elas possam proporcionar e cumprir a lei. É importante que se diga a lei do jovem aprendiz, ela precisa ser cumprida e a gente está buscando as parcerias necessárias, Ministério Público do Trabalho, Delegacias do Trabalho, mas principalmente fazendo um papel aqui enquanto Secretaria de Inclusão e que vai buscar essa empregabilidade, de criar essa oportunidade de sensibilizar o empresário, que é uma mão de obra muitas das vezes qualificada, e ele precisa entender que não é só cumprir uma cota, ser um número. Precisa entender que aquele jovem, ao ingressar na empresa dele, muitas das vezes cru, na maior parte das vezes sem qualquer experiência, ele tem a oportunidade de formar ali, muito provavelmente, um dos melhores profissionais que ele pode vir a ter lá no futuro na empresa dele, com o principal sentimento de pertencimento daquela empresa. Então a gente vem sensibilizando muito essas oportunidades na iniciativa privada para que a gente possa crescer cada vez mais nessa oferta do número de vagas e fazer esse link do jovem da escola pública, da periferia, para que ele continue tendo a esperança de que a oportunidade dele vai aparecer e que para isso ele precisa estudar, precisa permanecer na escola. Então, assim, essa minha história de vida junto com a nossa trajetória de trabalho, ela nesse momento em especial, ela cruzou de uma maneira muito bacana, que toca o nosso coração, faz a gente relembrar lá atrás como tudo começou, o medo do primeiro emprego, da primeira entrevista, sem saber como se portar, como falar. E olha só aonde eu tive a oportunidade de chegar. Talvez se lá atrás essa porta não tivesse sido aberta, talvez eu não sei onde eu estivesse hoje. Mas se eu tenho êxito e quero seguir tendo êxito na minha carreira, é graças ao CIEE.